De volta ao programa Conexão, para esse último bloco, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia, levíssima água de Marília. Exija, peça, diga, eu quero Vitalícia. A única água adicionada de sais do estado de São Paulo e também Lapa Reforço de Fundações, na São Vicente 235, fone 33040334, fim das trincas e rachaduras, Lapa Reforço de Fundações. Doutor Rigolin, médico geriatra e gerontólogo, professor da FAMEMA, com a gente aqui falando sobre cuidados com a saúde. A gente está falando aqui da qualidade do sono, a importância do sono, sono reparador, algumas situações que atrapalham o sono. E a gente foi para o intervalo aqui falando, vamos ver se você está... Isso, é o teste de memória? É, o teste de memória. Não, a gente terminou falando da apneia do sono. Da apneia do sono. Foi, mas depois... Não, é isso aí, não foi? Foi. A gente terminou falando da apneia do sono, da importância, aliás, você falou que, na verdade, a mulher, né, a companheira... Que vai identificar... Ou o homem da mulher. Isso que eu ia até aproveitar, é mais no homem, é mais na mulher? Tem um dado sobre isso? Eu não sei. Não sei, mas porque, ainda mais eu não... É que eu sempre ouço falar de homens. Não tem... do contexto causador da apneia do sono, a gente pode identificar a obesidade, o pescoço curto, as características, aí o especialista disso, os otorrinolaringologia, inclusive Marília, nós temos um laboratório do sono que identifica a apneia do sono. São áreas de especialidades que aparece em vários segmentos médicos, ou como roncador, ele ronca muito, ou identifica, às vezes, difícil controle de pressão arterial, você vai identificar, ele tem apneia do sono, risco de infarto, as doenças, chamadas doenças cardiovasculares, também aumenta o risco como consequência da apneia do sono. Características de gênero, masculino, feminino, eu não sei te responder, não é nada que o Google não responda, né? Mas identificar que é um sintoma que pode passar desapercebido. O exame que existe, que chama polissonografia, ajuda a identificar, inclusive, a necessidade do CPAP. Então, o CPAP eu vejo hoje, eu sou prescritor de CPAP. CPAP é um aparelho, né, que liga na tomada, é um aparelho que faz pressão positiva. Você instala essa região da face, tem vários modelos, vários recursos digitais, eletrônicos, enfim, mas o mecanismo é a pressão positiva, onde ele vai impedir que no momento da parada, essa apneia, ele vai fazer a pressão para a pessoa respirar tranquila, e isso vai ajudar muito ele atingir o sono REM. Então, com o CPAP ele não para, né? O aparelho faz o papel. E aí ele consegue, voltando na ideia grosseira, assim, de explicar, sono superficial, sono profundo, aí ele consegue manter se fosse dividir só em dois tipos, assim, só didaticamente para esclarecer, ele atinge o sono profundo, sono superficial, sono profundo, o aparelho é para isso. E aí, Marcos, eu sei que é o último bloco, então chamar a atenção de que nesses temas diversos, que você catou rápido aí na listinha nossa, que dormir é bom e importante, né? Esse é o resumo. Não existe pessoas que uma das razões que ela dorme, que você no intervalo aqui, o Marcos estava falando como ele é bom de cama. Uma beleza. É beleza. Ele contou que o caso dele, que é para o insônio, o insônico. Será que existe essa palavra? Insônico? Eu não sei. Eu peço licença poética para inventar essa palavra. Mas vai ter de você, Marcos, ele vai ver, mas qual é o segredo do Marcos? Por que uns dormem bem
como o Marcos assim, contou aqui, que ele dorme bem. E não confundir, porque eu vi que você pega no sono rápido, não com a narcolepsia. Porque tem pessoas, isso também é grave, é um outro extremo, que a pessoa está conversando e dorme, né? Então isso também é grave. Isso é mais raro. É umas 2 vezes por semana só, assim. O resto eu consigo chegar na cama. Não, mas é sério isso, né? Então você dorme bem. Tem a ver muito também com o seu dia, o seu estado de vigília. Como você vive, né? O seu estado de vigília e o seu estado de sono são os 2 extremos. A ideia de que o sono, que quando você está dormindo, está desligado, a ideia pode ser, dependendo de que a pessoa interpreta, Marcos, ela pode estar equivocada, porque quando você está dormindo, o seu cérebro ele está em atividade. Me compreende? Tem um momento do sono que é muito rápido. Muito rápido, que é o que eles chamam de REM, velocidade máxima lá. Mas o cérebro está em atividade. Não significa que o fato de você estar dormindo, ele fala reparar o sono, mas não significa a pessoa fala assim, eu vou dormir para descarregar a bateria. Não é essa a ideia, que vai apagar, que vai desligar tudo. Não tem essa ideia. O cérebro dormindo mantém funções eletroencefalográficas importantes no reparo para vigília, inclusive. Só muda o estado de vigília, o estado de atenção. Mas você não queria pôr, porque o tema hoje, meu telespectador, eu sou grato por vocês, né, de terem ficado até o 3º bloco, você que ficou firme aí, como diz para o Marcos, na competição aí com as grandes mídias televisivas, em temas diversos, que eu até citei para o Marcos, na listinha, Marcos, se puder checar a listinha aí, de tontura, sono, cãibras, hipertensão, diabetes. E eu acho interessante, queria propor para você ao vivo, a gente repetir esse quadro. Podia trazer o Iaí Doutor aqui para o Canal 4. O que você acha? Vamos trazer, E aí, doutor, traz temas dentro do Conexão, temas diversos. Excelente. E a gente quase... O Tony assiste o nosso... Assiste. Espero que sim. Se não assistir, a gente pega no pé dele, né? Doutor, mas você sabe que eu queria... A gente está caminhando para o final aqui, mas um outro ponto também que eu queria... Me chamou a atenção nessa lista aqui de cuidados, e eu vou falar, tenho certeza que você falou de questão de hipertensão, né? Falar do inimigo silencioso. Isso. Essa frase. Quem é o inimigo silencioso? São vários inimigos silenciosos. Não é da questão de relações pessoais, não, na relação da saúde. Quem é o inimigo silencioso na relação à saúde? Que ele está ali sorrateiro, clandestino, faz parte da vida. Às vezes até dando sabor na vida. Sabor cotidiano, o sal. O sal, por exemplo. E o sal é um inimigo tão silencioso que ele vem na cultura desde pequenininho, faz parte da cultura, nossa descendência portuguesa, italiana, né? Ou então mesmo nas dificuldades do passado em conservar o alimento, onde você tinha que colocar um sal grosso. Então, exemplo da carne, a carne de sol, para manter o alimento conservado, usava-se o sal. Para corrigir o bócio nodular, que atingiu como doença epidêmica da época, o governo liberou, distribuía iodo, com sal com iodo, para prevenir o bócio. Então
toda essa cultura, toda essa explicação para nós termos o sabor, a origem, a nossa cultura do sal. Então, o saleiro na mesa é o inimigo silencioso, mais que silencioso, né? É visível. Então, o sal do pote, as comidas de restaurantes, quando elas querem, assim, é inimigo mesmo, elas querem, a comida não ficou boa de tempero, ela quer disfarçar, quer enganar o consumidor, para ele não perceber que a comida não está saborosa, ele aumenta o sal, ele acrescenta sal, porque aí disfarça o sabor, a falta de sabor, falta de sabor da comida. Então o sal ele tem um efeito agravante, ele é um efeito agravante na função renal. O sal tem uma ação deletéria na função renal. Ele puxa o sal, a filtração renal, ela é prejudicada com a concentração de sal. Então, se você quiser entender como que funciona o sal, vou dar um exemplo aqui. Você pega uma vasilha transparente, põe aqui 4 dedos, um pote de vidro de sal e depois completa o restante com água. O sal vai chupar, sugar, absorver toda essa água, vai ficar mais sólido, pastoso aqui. Essa é a função, é assim que ele se comporta na função renal. Então isso é muito ruim para os rins, isso tudo se agrava com os casos de chamado hipertenso sódio dependente. São aquelas pessoas que demaciam. Eu gosto de ensinar alguns exames para a família fazer em casa. É facinho de você ver se ela está retendo sal. Tem várias causas de edema, mas esse edema, esse inchaço por causa do sal, que é em geral bilateral, você vai nessa face anterior da perna, não sei se está vendo, dá para ver o movimento aqui do braço, vai com o polegar aqui no terço médio da perna e faz essa compressão, comprime com o polegar, ele faz uma depressão, ele afunda, em geral, tem outras causas, insuficiência cardíaca, causas mais graves, mas esse paciente comedor de sal, que retém sal, ele faz esse edema. A grávida, aproveitando aqui, a grávida também faz esse edema. A grávida, pelo amor de Deus, mamãe e grávida, tire o sal da comida. Eu vou dar o pulo do gato. Assim, como substituir esse inimigo silencioso? Dá tempo, 1 minuto e 30 segundos. Tire o sal, deixe 2 gramas. Meça o sal, uma colherinha, você vai ver que quanto que é 1 grama de sal, uma colherinha de café pequenininha, rasa, tem 1 grama. Você pode aí, uma boa, para não tirar o sal de todos, pode usar aí 2 gramas, 3 gramas, mas não os 20 gramas que o brasileiro está acostumado. Use alho frito, cebola, salsinha, delícia, hein? Troque isso pelo sal. É isso aí, tá dada a dica, doutor Rigolin, que também é culinarista, tá aqui com a gente hoje, dando esse show aí no final. Doutor, obrigado pela presença, foi uma honra tê-lo aqui com a gente, trazendo aí essas dicas. A gente falou um pouco aí sobre o sono e agora um pouquinho sobre o sal, também muito interessante, e até uma próxima com o Iaí Doutor no Conexão. Beleza, agradeço, meu bom ouvinte, é sempre para mim um sinal de prestígio estar aqui com o meu amigo Marcos e no Canal 4, e espero vocês no Cine Debate no dia 17 de março, na PM, e dia 22 de setembro na caminhada, a primeira caminhada da memória e Alzheimer em Marília. Eu falei que estava longe, mas já está chegando, é em setembro. É setembro. O Conexão fica por aqui, a todos uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!
Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano.